detecção a longa distância com detectores eletrônicos é uma invenção trazida ao público mundial pela Mineouro. Este vídeo vai ajudar você a compreender melhor a utilização do seu FG90 ou FG80, tecnologia que vem sendo desenvolvida no sul do Brasil desde 1985. Este manual serve para garantir que você terá sucesso nas suas buscas e é importante que cada etapa do processo seja executada de forma precisa e 100% correta. O seu detector funciona a partir da busca dos campos iônicos, que interagem com o campo eletrostático gerados pela rotação da Terra. Os campos iônicos se propagam no espaço em todos os pontos cardeais e os íons negativos são detectáveis na câmara iônica do localizador. Ou seja, o seu detector possui uma câmara ionizada positivamente e busca os íons negativos dos objetos enterrados há muitos anos no solo, detectando a longa distância e em grande profundidade. Antes de tudo, é importante que você confira os acessórios que acompanham o seu detector. Um localizador direcional de substâncias, um Center and Dip, um suporte para medição, um manual do usuário, uma maleta de transporte, uma trena. Lembre-se também de sempre levar consigo um jogo reserva com 12 pilhas não recarregáveis. Use sempre pilhas alcalinas. Preocupe-se com a umidade relativa do ar. O rendimento do seu detector é proporcional a ela, e quanto mais baixa a umidade, melhor a detecção. É interessante que você tenha consigo um higrômetro digital. O ideal é que a umidade relativa do ar seja abaixo de 70%. Calibrar o detector é um processo decisivo e, ao mesmo tempo, muito simples. Ele deve ser feito no próprio local em que você escolheu para realizar a sua pesquisa, preferencialmente no ambiente externo e longe de redes elétricas. Coloque o detector na posição vertical, segurando com a mão direita no cabo de transporte. Antes de ligá-lo, coloque o vernier, ou seja, o contador mecânico de números em 0 e então ligue o aparelho. Pressione o botão vermelho de teste de pilhas. Ele marca a carga do seu detector, que deve atingir de 13 a 18 volts. Aponte a bússola para o sul. Gire o vernier até ouvir um bip contínuo. Reduza lentamente o contador até o detector silenciar, estabilizando-o. Volte então no mínimo mais 10 unidades para que o detector não fique muito sensível. Pronto! Você já pode dar início ao método de pesquisa. Recomendamos que você caminhe com as costas para o norte em direção ao sul, pois a área de projeção das linhas irradiadas tem a forma de uma elipse, fazendo com que as linhas em direção ao norte sejam maiores. Portanto, lembre-se, sempre que puder, caminhe em direção norte-sul. Caminhando em zigue-zague, movimente o localizador 180 graus da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Este movimento não deve ser muito lento, nem muito rápido. Deve ser de 1,5 segundo aproximadamente. Quando você ouvir um bip, é sinal de que algo foi detectado. Preste muita atenção na direção do som, pois o seu detector é direcional, e esta será a primeira indicação sobre qual direção seguir. A partir disso, caminhe seguindo a orientação do bip, movendo agora o detector na posição vertical e indo de encontro à localização do objeto. A partir do momento que você estiver se aproximando, o bip estará cada vez mais voltado para o chão. Continue caminhando até que o som venha exatamente na direção dos seus pés. Isso significa que você está posicionado exatamente em cima do objeto. Marque um X nesta região. Para confirmar o centro e descobrir a profundidade do objeto, você precisará usar o suporte e o Center and Dip que acompanham o kit do detector. Monte o detector no suporte a 20 centímetros do centro marcado, com a antena apontada para baixo e com a bússola apontada para o norte.
Segurando o Center and Dip pelo cabo de transporte, faça movimentos em cruz para confirmar o centro marcado pelo detector. Ao localizá-lo, o detector emitirá um bip. Depois que o centro for confirmado, movimente-se lentamente na direção norte, afastando o Center and Dip do detector, até ouvir novamente um bip. Marque este segundo ponto com uma cruz. A distância entre os dois pontos é igual à profundidade do objeto encontrado. Lembre-se que o objeto se encontra onde você marcou a primeira cruz, e é neste local que você deverá escavar. A retirada do objeto também deve ser muito cautelosa, pois este pode ser pequeno e facilmente se perder. Tenha bastante cuidado ao cavar e use uma trena para garantir que você controle a profundidade em que está cavando. Quando estiver a uma distância faltando de 10 ou 15 centímetros antes de atingir o objeto, retire a última passada de terra e coloque em um local separado, garantindo que o objeto não se perca. Com um detector rastreador ou com as próprias mãos, procure pelo objeto até encontrá-lo. Lembre-se, mantenha o celular desligado quando estiver pesquisando. Use calçados secos e consola de borracha. Evite pesquisar próximo a redes elétricas. Esta distância dependerá da intensidade da rede. Quanto mais baixa a umidade ambiente, maior o rendimento do seu detector. Dias ensolarados facilitam a ionização. Leve sempre um jogo reserva de pilhas alcalinas não recarregáveis. O melhor horário para a pesquisa é entre 8h30 e 11h30 da manhã, ou entre 1 e 5 da tarde. Nenhum outro acessório deve ser adicionado ao detector, pois pode afetar o seu desempenho. Não aproxime o detector ligado a computadores, aparelhos de TV ou veículos ligados, pois isso pode danificar o seu equipamento. Seguindo corretamente todas as instruções e havendo objetos no local de pesquisa, a chance de você encontrá-los é de 100%.